Bom dia, gente! Bom dia, feliz segunda-feira para vocês. Sejam bem-vindos a mais um devocional diário. Estamos juntos, começando mais uma semana, continuando o nosso estudo na Palavra de Deus. Bom demais ter a sua companhia conosco aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero incentivar você que talvez está chegando com a gente agora a entrar aí no chat, dar um bom dia, dar um alô, diz pra gente da onde você está assistindo. Uma forma da gente ter uma interação aqui juntos, mesmo de vários estados do Brasil. Temos gente que normalmente acompanha junto com a gente. Seria um prazer saber de onde você está assistindo e você dar um bom dia aí, tá bom? Por falar em bom dia, hoje eu não posso dar para você um bom dia específico porque eu previamente gravei essa live, tá? Segunda-feira é minha folga. Depois de um fim de semana intenso com 4 cultos, pregando 4 cultos, eu preciso ter minha folga. Então, hoje eu estou chegando para você já previamente gravado, mas estamos no texto de Atos 10, que é o texto de hoje, ok? É o nosso capítulo de hoje, gravado com todo carinho para vocês aí. Por falar em datas e gravação e assim por diante. Então, hoje nós temos o nosso devocional, hoje segunda-feira. Na terça-feira, feriado, não teremos, ok? Não teremos o devocional, mas na quarta eu volto de novo, ok? Na quarta é feriado aqui em São Francisco, mas não é feriado nacional. Então, nós voltamos então na quarta-feira com o devocional diário de manhã às 7h30 ao vivo, tá? Tudo certinho como a gente faz de praxe, ok? Então, eu aguardo vocês de volta aqui na quarta-feira para a gente continuar. E por falar em quarta-feira, já alinhando algumas coisas, na quarta-feira eu também pretendo entrar no devocional aqui, normal, canal do YouTube da PIB, mas eu também vou entrar no meu Instagram, também ao vivo ao mesmo tempo. E a gente vai usar esse canal do Instagram também para chamar um outro público, né, outro grupo de pessoas para participar conosco dos 40 dias de propósito. Então, durante os 40 dias de propósito, eu vou estar também fazendo a mesma devocional ao vivo ao mesmo tempo no meu canal do Instagram também. Ok? Então, se você prefere consumir conteúdo no Instagram, já pode procurar lá Pastor André Vargas, você vai me encontrar. Mas a qualidade de vídeo e de som é melhor no YouTube, tá? Então, se você já está aqui, já está acostumado, fica por aqui mesmo. Mas é uma forma da gente engajar mais pessoas e nós queremos dar um tempo ali, né? Então, vamos entrar na quarta-feira para que a galera possa, se não comprou o livro ainda, correr para a igreja comprar o livro ou correr para uma livraria comprar o livro para poder entrar com a gente na segunda-feira, dia 13, entramos oficialmente com a leitura do livro 40 dias, né, ou Uma Vida com Propósito, que é um devocional de 40 dias. Então, a partir do dia 13, nós vamos entrar, durante 40 dias, nós vamos estar fazendo devocional baseado no livro, ok? Não é baseado no capítulo da Bíblia. Nós vamos fazer uma pausa a partir do dia 13 e nós vamos estudar esse livro aqui, ó, tá? Ó, Uma Vida com Propósitos, e aqui embaixo, Para que Estou na Terra, ok? Então você vai ver que cada capítulo é curto e cada capítulo é um dia. Dá uma olhadinha aqui, ó. Dia 20, tá vendo ali? Acho que está invertido na tua tela, mas você consegue ver. Então, cada capítulo é um dia. Nós vamos estar estudando juntos o capítulo do dia, ok? Então, eu vou fazer o devocional baseado no capítulo do dia durante os 40 dias que a gente vai estar lendo esse livro. E aí eu quero passar para você uma recomendação muito, muito importante. Primeiro, você precisa adquirir o seu livro, ok? Aqui na Secretaria da Igreja nós temos ele a preço de custo, estamos ganhando nem R$ 1 com isso, tá? É a preço de custo para facilitar para você. Ou qualquer livraria evangélica ou online você encontra. Vale a pena, é um clássico, clássico da literatura cristã. Vale a pena, é um best-seller você ter esse livro. Com certeza vai ser bênção demais, tá bom? Outra coisa que eu queria passar, a recomendação muito importante a respeito do livro. Eu gostaria de pedir que você não comece já lendo o livro. Por quê? Porque se você começar a ler, você vai ler o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e você não vai querer parar, ok? Você não vai querer parar de ler. E aí, na semana do dia 13, eu vou estar fazendo devocional em cima do dia 1, que você já leu, então já meio que teve o spoiler do negócio. Você não vai receber talvez tanto impacto quanto você teria se você estivesse caminhando com a gente junto nesse sentido. Então, aguarde, ó, dia 1 está aqui. O dia 1 é a leitura do dia 13 de setembro, ok? Outro detalhe muito importante.
cada dia é separado. A primeira semana ela tem um tema. A segunda semana tem outro tema, a terceira outro, quarta e a sexta, até a sexta semana. Cada semana tem um tema. Então são 7 devocionais dentro de um tema que é o tema da semana. Se você começar a ler previamente, quem sabe você está lá na semana 2, você já está no dia 10, por exemplo. No dia 10 do devocional. Você já está em outro tema. E no dia 12, que é o começo da nossa série, eu vou estar falando do tema 1 e você já vai estar lendo do tema 2. Ou seja, você vai estar ouvindo uma pregação do tema 1, vai estar no PG que vai estar discutindo o tema 1, vai estar lendo devocional, vai estar fazendo devocional diário comigo, que é do tema 1, e você já vai estar lendo o tema 2. Você já vai estar totalmente desincronizado do negócio. Então, cara, qual que é a intenção? Pregação do tema 1, PG, tema 1, leitura do devocional, do livro, do tema 1 e eu, estando aqui com vocês no devocional diário também, tudo no tema 1. A gente fica na semana que a gente está para a gente ter o máximo de exposição durante aquela semana e você não está já trocando, invertendo, cruzando temas, ok? Então, leia junto conosco, participe junto conosco, é super, super importante essa recomendação para você, tá bom? Então, aguardo você a partir de quarta-feira no Instagram e a partir de segunda, gente, de hoje, uma semana, nós já estamos no livro. Então, se você não pegou seu livro ainda, pegue, participe junto com a gente, vai ser bênção demais o que Deus tem para nós pela frente aí. Hoje, então, voltando para a nossa leitura de hoje, para o nosso papo de hoje, nós estamos no livro de Atos, nós vamos continuar lendo um capítulo de Atos por dia, até sexta-feira, antes da gente entrar no livro. E hoje nós estamos em Atos capítulo 10, gente. Atos capítulo 10. E Atos capítulo 10 tem muito a ver com a mensagem que eu trouxe para a nossa igreja ontem, ok? Nos cultos de domingo. Se você faz parte da PIB, é importante que você tenha ouvido a mensagem. Se você não estava em nenhum dos 4 cultos e você porventura não pôde assistir também a transmissão online, ao vivo, eu quero pedir que você tire um tempo essa semana e vá ouvir a mensagem, tá? Porque é uma mensagem de alinhamento para a nossa igreja, uma mensagem de preparo para aquilo que Deus está trazendo para a nossa igreja. Então, vai lá e assiste se você perdeu. Mas se você assistiu, eu acho que a grande maioria provavelmente assistiu, porque tivemos 4 cultos de transmissão e teve muita oportunidade, você vai ver que tem muito a ver com a mensagem de ontem. E reforça algumas coisas aqui que eu quero olhar contigo. Atos capítulo 2, vamos olhar. Sejam bem-vindos aí, então, vocês que estão entrando agora no chat. Eu não estou ao vivo com vocês, então não posso dar um bom dia para você, mas bom dia, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Estamos em Atos capítulo 10, eu quero ler para você o começo da história, versículos de 1 a 3, dá o comecinho da história aqui para a gente. Vamos andar para que a gente tenha tempo de ver tudo que tem nesse capítulo tão rico. Diz assim... Versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, um centurião, ou seja, um chefe militar, do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. O cara era crente, né? Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Cara, guarde isso. Orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, e dizia para ele, Cornélio. E aí, atemorizado, Cornélio então olha para o anjo e diz: o que é, Senhor? E basicamente, resumindo aqui o restante dessa introdução, o anjo chega para Cornélio e diz: cara, eu ouvi tuas orações. Eu ouvi tuas orações. E, cara, mande alguns dos seus auxiliares, dos seus servos, para uma casa em determinado local e mande chamar Pedro. Tem um cara chamado Simão, conhecido como Pedro, manda ele vir para a tua casa que ele vai responder as suas orações. Então, Pedro está numa outra cidade, o apóstolo, Pedro está numa outra cidade, hospedado numa casa, e o anjo vem para Cornélio e diz: cara, eu ouvi tuas orações, manda os caras para tal cidade, para tal casa que fica em tal lugar, e manda chamar tal cara, que é o Pedro. E ele vai vir para você aqui e ele vai explicar para você algumas coisas que você precisa entender. Olha só o versículo 9, vai lá comigo. Versículo 9. No dia seguinte,
Por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, eles quem? Os servos de Cornélio, estavam a caminho. Cornélio tinha mandado, cara, vai para aquela casa lá, diz que lá tem um cara chamado Pedro, o anjo me falou, vai lá buscar ele. Enquanto eles se aproximavam da cidade, Pedro subiu no terraço para orar. Pedro sobe no segundo andar, no terraço da casa, para fazer um tempo de oração. Versículo 10, tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase, ele tem uma visão, ele tem um momento sobrenatural. E ele viu, versículo 11, o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Pausa aqui no versículo 13. Gente, como um bom judeu que Pedro era, os judeus eles tinham, baseado na lei de Moisés, algumas restrições alimentares. Tem coisas que o judeu não comia. Tem animais que o judeu não comia, eram considerados animais impuros e não era correto, não era prática de judeu comer esses animais. Então Pedro está no terraço, ele vê como se fosse um grande lençol descendo do céu e um monte de animais ali, inclusive animais impuros. Animais considerados pelos judeus impuros. E a voz que vem do céu diz: Pedro, mata e come. Pedrão, faz coisas que você normalmente não faz. Pedrão, estou mandando você comer coisas que geralmente você não faria isso. O que está acontecendo aqui? Deus está falando com Pedro numa visão, ao meio-dia, a orar. Deus está falando com Pedro numa visão, dizendo para ele: cara, eu estou fazendo coisas novas. Para você que estava na pregação de domingo, o nosso tema foi, cara, aquilo que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar onde Deus quer te levar. Esse foi o nosso tema de ontem. Aquilo que te trouxe até aqui não é o suficiente para te levar aonde Deus quer te levar. O que está acontecendo com Pedro? Pedrão, eu sei que existe uma lei dos judeus que diz que não pode comer tal coisa, mas eu estou falando para você, mata e come. Pedrão, aquilo que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar aonde eu quero te levar. Nós vamos ver isso de forma bem clara no decorrer do texto. Vamos agora para o versículo 14, para a continuação da história. Diz assim: Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Não posso fazer isso não. Nunca fiz isso na minha vida. Coisa nova. Não pode. Versículo 15. A voz lhe falou a segunda vez: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Versículo 16. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Olha só, o lençol vem do céu, ele é recolhido para o céu. Não está vindo do inferno, não está vindo de um lugar qualquer, está vindo do céu. Deus está dizendo, cara, eu estou colocando diante de você uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que quebra os padrões que você está acostumado. Mas não quer dizer que não seja algo que eu estou te dando. E Pedro está com dificuldade com esse negócio novo. Cara, não sei, nunca fiz isso, não pode. Né? Eu entendo que não tem como. E Deus está dizendo para Pedro, Pedro, o que te trouxe até aqui? A tua fé judaica, a tua prática judaica não é suficiente para te levar aonde Deus quer te levar. Pedro, o céu está trazendo sobre a sua vida algo novo. Algo que talvez mexa com os seus preconceitos. Preconceito é um preconceito, né? Algo que talvez esteja pedindo para você fazer uma coisa que você não tem muito costume de fazer. Mas, cara, eu estou fazendo algo novo sobre a terra. E você vai precisar caminhar de forma que você nunca caminhou antes. Olha só o que acontece. Pedro, então, entende algumas coisas. Pedro entende que é algo de Deus e Pedro vai com eles. Então, versículo 19, pula comigo lá, diz assim: enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse. Então, Pedro está pensando, cara, o que significa isso? Não estou entendendo. Não estou entendendo o que Deus está querendo dizer aqui comigo. Diz que o Espírito fala com Pedro enquanto ele ainda estava pensando, dizendo: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Lembra que ele estava no terraço? Desça para casa.
e não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Então Pedro está no terraço pensando, cara, o que Deus está falando comigo? E o Espírito diz para Pedro, desce, tem 3 caras na porta te procurando, vai com eles, foi eu que mandei. Cara, sobrenatural, incrível o que está acontecendo aqui. Versículo 21. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando, por que motivo vocês vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio, ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse a sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Cara, um anjo mandou chamar Pedro para que Cornélio pudesse ouvir o que Pedro tinha para dizer. Versículo 23. Pedro os convidou para entrar na casa e os hospedou. Cara, Pedro então continua, na continuação do versículo 23, olha só. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Então Pedro vai com esses servos de Cornélio Centurião e ele vai para a cidade, vai para a casa de Cornélio, esse centurião. Detalhe. Cornélio não era um judeu. E nós vamos ver na continuação da história que tinha uma galera amiga de Cornélio na casa esperando Pedro chegar, que também não eram judeus. E entre as muitas regras que os judeus tinham, além de não comer nada, nenhum animal impuro, também tinha uma regra de não se associar com não-judeus. E o que nós vamos ver aqui é que Pedro entra numa casa cheia de gente que não é de origem judaica. E a visão que Deus deu para Pedro com o lençol tem tudo a ver com aquilo que Deus faria através da vida de Pedro no povo que não é judeu. Vamos olhar o que acontece na continuação da história. Versículo 24. No outro dia chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Versículo 24. Então, cara, Pedro chega no outro dia em Cesareia e descobre que a casa está cheia. Cornélio, cara, teve uma visão, mandou buscar um cara que Cornélio nunca conheceu, mas ele entende que o anjo mandou chamar ele. E a casa está cheia de gente preparada para conhecer esse cara que diz que o anjo mandou. Versículo 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando. E Pedro falou, cara, levante-se, eu sou um homem como você. Não venha me adorar, não existe um Deus só no céu, eu sou homem como você. Levante-se. Versículo 27, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E olha o que acontece no versículo 28. E lhes disse, olha só, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Ou seja, o que Pedro está fazendo, neste momento, na casa de um gentil, visitando, é contra a lei judaica. Ok? Pedro está dizendo, cara, o que está acontecendo agora, nesse momento, aqui onde nós estamos, é contra a lei judaica. É contra os meus costumes e a minha prática normal. Mas, continuação do versículo, estou no versículo 28, continuação. Mas, Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Pedro ligou aqui. Pedro ligou que a visão sobre os animais impuros não tinha a ver com animais, tinha a ver com homens e mulheres. E que aquilo que Deus criou, por isso que o lençol veio do céu, aquilo que Deus dá, nós não devemos chamar de impuro. Aquilo que Deus dá, nós não devemos chamar de impuro. Nós não devemos chamar de impuro a homem nenhum. Versículo 29. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Aí Pedro diz o seguinte, posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Então Pedro diz, cara, entendi. O que Pedro entendeu aqui? Pedro entendeu que Deus está fazendo algo novo. Pedro entendeu que ele precisa quebrar alguns paradigmas e precisa caminhar de forma diferente. Pedro entendeu que o que o trouxe até aqui como um bom judeu não é suficiente para levá-lo aonde Deus queria levá-lo. Que Deus está fazendo algo novo. E que como nós falamos e ouvimos e vivenciamos nos cultos de ontem, às vezes tem calçados velhos que a gente precisa tirar.
tem práticas velhas, tem costumes antigos que já não são suficientes para nos levar para onde Deus quer nos levar. E nós precisamos deixar essas coisas velhas de lado e adotar coisas novas para que possamos ir aonde Deus quer que a gente vá. É essa ficha que está caindo para Pedro. Deus está fazendo algo novo. E eu preciso ser obediente. Eu preciso caminhar com essas coisas novas que Deus está fazendo. Então ele entra na casa e ele vê a casa cheia de gente. Ele diz, gente, Deus está me quebrando, Deus está me refazendo, Deus está fazendo coisas novas. Eu estou tentando caminhar com essas coisas novas que Deus está fazendo. E ele pergunta, por que vocês me chamaram aqui? Eu sei que eu preciso vir, eu só não entendi ainda o que vocês querem. E o que acontece ali, ele descobre ali um povo sedento por ouvir a mensagem de Jesus. E ele, olha o versículo 33, o que Cornélio diz. Mandei buscar-te imediatamente. Cornélio conta a história. Cara, um anjo me apareceu, mandei te buscar. Foi bom que tenhas vindo. Olha o que Cornélio diz. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor mandou dizer-nos. Pedro diz, o que vocês querem que eu fale? Cornélio diz, cara, não sei, o anjo mandou buscar. E nós estamos aqui, sentados, reunidos, casa cheia, para ouvir o que você tem de Deus para nos dizer. Pedrão. E Pedro começa a pregar para eles o evangelho, versículo 34. Então Pedro começou a falar, agora eu percebo que verdadeiramente Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações ele aceita todo aquele que teme e que faz aquilo que é justo. Pedro está dizendo, cara, agora eu estou entendendo que Deus está fazendo algo novo e que Deus preparou uma casa cheia para que eu pregue o evangelho, para que Deus espalhe essa notícia da salvação em Cristo Jesus para todas as pessoas. Deus está fazendo algo novo. E aquilo que eu estava acostumado, meu jeitinho judeu, já não é suficiente para me levar para os lugares aonde Deus quer me levar. E Pedro prega o evangelho para eles nesse texto. Não vou ler todo o texto aqui, mas Pedro prega o evangelho para eles. Aquela casa reunida de gente sedenta, de gente que queria saber mais a respeito de Jesus. Eles eram tementes a Deus, eles eram pessoas de oração, mas eles não entendiam ainda o evangelho, a salvação por meio de Jesus Cristo. E Pedro prega isso, e agora eu quero fechar com o versículo 44 ao 48, para fechar o capítulo, olha comigo. Versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando, cara, enquanto Pedro ainda pregava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E a seguir Pedro disse, pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados, se eles receberam o Espírito Santo como nós? Pedro está dizendo, cara, está quebrando todos os meus paradigmas aqui, mas eles receberam o Espírito Santo, por que eu não batizaria alguém que foi cheio do Espírito Santo? Se Deus deu a eles o Espírito Santo, eu vou batizar também. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Cara, Pedro está pregando o evangelho. E enquanto Pedro ainda está pregando, o Espírito Santo toma aquele lugar, toma aquelas pessoas, enche elas e elas começam a falar em línguas. E Pedro diz, cara, é de Deus esse negócio. É doido, é novo, é diferente, é inesperado, quebra alguns paradigmas, mas, cara, é de Deus, não tem dúvida, não tem como negar que Deus está nesse negócio. E esse momento abre Pedro para algo novo. E Pedro entende de forma muito clara. Cara, o que me trouxe até aqui não é suficiente para me levar aonde Deus está querendo me levar. E Pedro diz, cara, caiu a ficha, ok, vamos batizar essa turma aí. Porque Deus aprovou e eu não vou reprovar aquilo que Deus aprovou. Quero que você note duas coisas nesse fechamento de capítulo. Primeiro, enquanto Pedro ainda estava pregando o evangelho, o Espírito Santo veio. Não é assim, Pedro terminou de pregar e aí Pedro fez um apelo. Cara, Pedro ainda estava no meio do sermão e bum, o Espírito Santo chegou. Tomou conta do lugar. Cara, Deus está com pressa. Ouça o que eu estou te falando. Deus está com pressa. Com pressa.
Tem coisas acontecendo aqui em São Francisco do Sul e aqui na nossa igreja. Se você estava no sermão ontem, você sabe, no culto onde você assistiu o sermão, você sabe do que eu estou falando. E tem outras coisas que eu nem falei no sermão, tá? Deus está com pressa. Tem coisas acontecendo de forma muito acelerada. A onda está cada vez mais perto de nós. Eu creio que nesses 40 dias, nós vamos surfar essa onda. E essa onda é maior do que a gente pode imaginar. Deus está com pressa. Deus está com pressa. Enquanto ainda estava pregando, cara, o Espírito Santo já estava sendo derramado. Deus está fazendo algumas coisas de forma muito acelerada. Segunda coisa que eu quero que você pegue desse fechamento desse capítulo, versículos 44 a 48, para a gente encerrar hoje. Cara, e se Pedro não estivesse aberto para o novo, hein? Esse derramamento do Espírito Santo e esse batismo que aconteceu aqui no versículo 48 só aconteceu porque Pedro se abriu para o novo. Pedro entendeu, cara, Deus está fazendo coisas novas, eu preciso me adaptar, tá tudo errado, tá tudo contra o meu costume. Não é assim que as coisas funcionam normalmente na minha caixinha. Mas obviamente Deus está fazendo algo novo e eu é que não vou me opor, eu é que não vou negar, eu é que não vou ficar de fora, eu é que não vou ficar de fora dessa onda. Eu quero surfar essa onda e para isso eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que talvez não vão me ajudar. Vou ter que tirar alguns calçados antigos e deixar de lado. Vou ter que colocar alguns calçados novos, mas eu é que não vou ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Cara, e se Pedro não tivesse aberto para o novo? Ele não teria ido para Cesareia. Ele não teria entrado naquela casa cheia de gente sedenta pelo Evangelho, não teria pregado o Evangelho, o Espírito Santo não teria sido derramado. Essa história de Atos capítulo 10 teria terminado ali por volta do versículo 16, não do versículo 48. Pedro teria tido uma visão do céu e teria dito, não posso, não é assim que funciona. Nunca fiz isso. Como ele começou a dizer, né? Não, nunca comi nada impuro. Deus disse, não chame de impuro o que eu purifiquei. Queridos, tem coisas novas que Deus está fazendo. Eu quero convidar você a estar aberto. Eu quero reforçar aquilo que eu falei ontem. Aquilo que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar aonde Deus quer te levar. Aquilo que nos trouxe como PIB, como igreja até aqui, não é suficiente para nos levar aonde Deus quer nos levar. Mas não é só nós, PIB, é você também, sou eu. Aquilo que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar aonde Deus quer nos levar. Eu compartilhei com vocês semana passada que Deus tem me desafiado a dobrar o meu tempo de oração. Dobrar o meu tempo diário de oração. Por quê? Porque aquilo que me trouxe até aqui não é suficiente para me levar aonde Deus quer me levar. Eu quero desafiar você a vir comigo, a entregar aquilo que faz parte do teu passado, aquilo que te prende. Cara, vamos no novo, vamos nos abrir aquilo que Deus tem de novo para mim e para você. E vamos ver coisas novas, coisas sobrenaturais, coisas que se a gente ficar agarrado ao passado e ao nosso costume, a gente não vai enxergar. Vamos juntos ver o mover de Deus de forma extraordinária nas nossas vidas. Eu preciso encerrar aqui, quero orar junto contigo, quero orar pelos 40 dias, quero orar por tudo isso que a gente tem conversado. Se você tem um pedido, coloca no chat aí. Quero lembrar que eu não estou ao vivo, então não vou poder orar individualmente pelo seu pedido, mas você pode colocar no chat e os seus irmãos vão orar junto contigo, ok? Então não deixe de listar o seu pedido para que seus irmãos possam ver aí. E galera, se tiver um pedido entrando no chat aí, cara, só vai orando, tá? Já vai orando aí. Eu vou orar de forma geral por nós e pelos 40 dias. Bora lá? Senhor, nessa manhã, nós pausamos aqui para orar. Para te agradecer por aquilo que o Senhor está nos ensinando e para dizer ao Senhor que nós estamos entendendo o recado, Deus. Estamos entendendo aquilo que o Senhor está fazendo, o Senhor quer fazer. E nós nos entregamos ao Senhor nessa manhã, nos entregamos, Deus, a Tua palavra, aquilo que o Senhor está nos ensinando. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, Pai, para que nós possamos não somente entender, mas nos abrir e caminhar contigo na direção que o Senhor tem para nós. Cremos, Deus, que esses 40 dias de propósito que estão chegando é a onda.
É a partir deles que começa essa onda que o Senhor está trazendo para nós como igreja aqui na PIB. Então, Deus, em nome de Jesus, nós dizemos que nós queremos surfar essa onda e seja qual for a decisão que precisamos tomar ou a mudança que precisamos fazer para que possamos surfar essa onda. Pai, nós dizemos sim em nome de Jesus. Eu quero orar, Deus, pedindo ao Senhor bênção sobre cada vida, cada pessoa que está assistindo aqui agora, cada vida, cada pessoa que vai assistir depois, online, depois do horário. Pai, abençoa em nome de Jesus e prepara para aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Pai, nós nos entregamos a Ti, nós nos confiamos a Ti, nós oramos, Pai, por um derramar sobrenatural do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas durante esses 40 dias. Nós Te amamos, Jesus, entregamos nosso dia para o Senhor, a nossa semana para o Senhor e essa semana que antecede os 40 dias, Pai. Nós oramos por bênção, por preparo do Teu Espírito Santo sobre o nosso coração para que possamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado pelo novo do Senhor que está chegando. Nós dizemos sim para Ele, em nome de Jesus, e encerramos orando assim. No Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, que Deus te abençoe aí. Um ótimo dia para você, tá? Se você não pegou a minha abertura ali, lembre-se que amanhã nós não temos devocional diário, 7 de setembro, tá? Nós vamos estar de folga, mas na quarta-feira eu volto no nosso devocional aqui ao vivo, 7h30 da manhã, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe, ótimo dia e até quarta-feira.